Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha em umas descobertas científicas recentes que, olha, são bem fascinantes. É isso aí. Temos um material bem interessante aqui, né? Vamos falar de física de partículas, da formação do nosso quintal cósmico, o sistema solar. E até de um objeto lá longe que deu uma mudada no visual. Uma história e tanto. Exato. A ideia é destrinchar o que tem de mais importante, sabe? Conectar esses pontos, o mundo minúsculo das partículas, a nossa vizinhança aqui e o universo lá fora. Então vamos nessa. Começando pelo pequeno, bem pequeno mesmo. Tem uma partícula, o muon, Ah, sim, o muon. isso, que é tipo um elétron, só que mais parrudo, né? Mais pesado. E parece que ele não está se comportando como deveria, especialmente perto de campos magnéticos. Exatamente. Os experimentos mais recentes, tipos do Fermilab, mostram um desviozinho, pequeno, mas ele tá lá, sabe? Entre o que a gente mede e o que a teoria padrão, a eletrodinâmica quântica prevê para o giro dele no campo magnético. Hum. E quando a teoria não bate com o experimento na física, aí a coisa fica interessante, né? Fica muito interessante, porque abre espaço para novas ideias. E uma delas que está nesse material é bem radical. Qual? A de que talvez o próprio tecido do espaço-tempo não seja contínuo, lisinho, como a gente geralmente imagina. Como assim? Tipo? Tipo pixelado, granulado, sabe? Como se a realidade tivesse uma resolução mínima, lá numa escala fundamental. Uau! Pixelado e tem alguma ideia do tamanho desses pixels? Olha, os cálculos baseados nessa ideia, para tentar explicar a anomalia do muon, apontam para uma escala em torno de 10 a menos 22 metros. É, é absurdamente pequeno. Pior que a escala de Planck, que é tipo o limite fundamental da física que a gente conhece. Exato. E é aí que mora a esperança. Se essa granulação for real e nessa escala, talvez ela não esteja tão fora do nosso alcance tecnológico para sempre. Quer dizer que futuros aceleradores de partículas poderiam talvez ver essa textura do espaço-tempo? É a aposta. Seria uma revolução completa na nossa compreensão do universo, né? Tudo por causa de um desviozinho no muon. É fascinante. Nossa, demais. Bom, saindo dessa escala minúscula, vamos viajar para a formação do nosso próprio sistema solar. As fontes que a gente viu falam muito de meteoritos como chaves para entender o passado. Sim, total. Eles são como cápsulas do tempo, literalmente. Pedacinhos de asteroides que não mudaram muito desde que o sistema solar era um bebê, sabe? E analisando eles, a composição, os minerais. Isso, e principalmente os isótopos, as diferentes versões dos elementos químicos. A proporção entre eles guarda a assinatura das condições lá do início. Entendi. E um ponto-chave que apareceu foi a tal da dicotomia NCCC. O que é isso exatamente? Basicamente, quase todos os meteoritos que a gente analisa se encaixam em dois grandes grupos isotópicos. Os NC, não carbonáceos, parecem ter vindo de mais perto do Sol. Uhum. E os CC, carbonáceos, de mais longe, para lá do cinturão de asteroides. Isso sugere que, bem no comecinho, existiam dois reservatórios de material com composições um pouco diferentes. E o que separava eles? Li algo sobre Júpiter ter um papel aí. Pois é, a hipótese mais forte é que Júpiter se formou muito rápido e agiu como uma barreira gravitacional, sabe? Impedindo que o material desses dois reservatórios se misturasse muito. Que legal. E isso tem a ver com a água da Terra, né? Porque sempre se falou muito que a água veio de cometas. Sim, essa era a ideia dominante por um tempo, mas os estudos isotópicos mais recentes, principalmente do hidrogênio na água, mostram que a assinatura da água terrestre bate muito mais com a dos asteroides do tipo CC, esses mais externos. Então, a maior parte da nossa água e outros voláteis, tipo carbono, nitrogênio, veio mais desses asteroides do que dos cometas. Parece que sim, pelo menos a contribuição principal. Isso meio que reajusta a história de como a Terra ficou, bom, habitável. Nossa água seria mais asteroidal, digamos assim. Incrível pensar que a gente lê isso em pedras que caem do céu. Bom, e para fechar, vamos para algo ainda mais distante, mas que está acontecendo meio que em tempo real cósmico. O tal do MRK 1018. Ah, o MRK 1018, um núcleo ativo de galáxia, um AGN, basicamente um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia que está engolindo matéria. Só que esse é especial, né? Ele mudou de visual.
como diz o material. Exatamente. Ele é o que chamam de AGN de aparência variável. Ele era super brilhante umas décadas atrás, nos anos 80, e aí, de repente, ali pelo início dos anos 2010, começou a apagar. O brilho caiu drasticamente. Como se tivessem gerado um botão de dimmer cósmico para baixo. E a causa foi: o buraco negro parou de comer tanto, entrou em dieta. É uma boa analogia. A taxa com que a matéria estava caindo nele diminuiu muito. O disco de gás quente e brilhante que ficava ao redor parece ter mudado de estrutura. Foi de um disco fino e eficiente em emitir luz para um fluxo mais difuso, menos eficiente, chamado ADAF. Daí ele ficou bem menos luminoso. Tá, ele apagou. Mas tem uma parte da história que ainda não sacou essa mudança, certo? Algo sobre um eco de luz de raio-x? Isso, tem uma assinatura específica em raio-x, uma linha de emissão de ferro chamada ferro K-alfa. Ela é gerada bem pertinho do buraco negro, pela matéria que está quase caindo lá dentro. Só que essa linha ainda está brilhante demais para o estado atual de apagado do AGN. E por quê? A hipótese é que essa emissão de ferro K-alfa não vem só da região imediatamente próxima ao buraco negro, mas também de gás refletor numa área bem maior ao redor, talvez com uns 10 parsecs de diâmetro. 10 parsecs? Isso dá mais de 30 anos-luz. É uma região enorme. Exatamente. Então, a luz dessa região mais externa, que está refletindo o brilho intenso que o AGN tinha no passado, ainda está chegando até nós. É um eco de luz, literalmente. Nossa. Então a gente está vendo a luz que saiu de lá quando o AGN ainda estava aceso. Precisamente. A luz leva tempo para atravessar essa região toda. Os modelos preveem que essa linha de ferro K-alfa vai levar ainda uns 9 anos, mais ou menos, para finalmente se acalmar e refletir o estado atual de baixa atividade do buraco negro. Que demais! A gente está assistindo a um processo cósmico se desenrolar em câmera lenta, digamos. É um laboratório cósmico fantástico. Que jornada, hein? Começamos com a possibilidade do espaço ser feito de pixels, investigada por uma partícula minúscula. O muon, Passamos pelas pistas da origem da nossa água, escondidas em meteoritos. nossos detetives cósmicos. E terminamos com um buraco negro, lá longe, mandando um eco de luz do seu passado mais agitado. É um belo retrato de como a ciência conecta tudo, né? Escalas minúsculas, o nosso sistema, o universo distante, e mostra que o cosmos está sempre mudando, às vezes em ritmos que a gente só percebe com o tempo. O Mirk 1018 é um exemplo perfeito disso. Total. Isso deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Se a gente está vendo agora esses ecos, essas respostas atrasadas, como no Mirka 1018, que outras coisas enormes podem já ter acontecido lá fora, mas cujos sinais completos ainda estão viajando ou se desdobrando devagarinho, só esperando a gente perceber e entender. Fica aí a reflexão. O universo tem muita história para contar ainda.